Boa noite, seja bem-vinda a mais uma live. Terçou, né? Na nossa terça-feira temos nosso compromisso aqui, a nossa live no Instagram. Vou colocar o tema da live aqui, você já tá sabendo, porque eu divulgo em todas as plataformas. Eu divulgo no Instagram, eu divulgo nos canais do WhatsApp, eu divulgo no Telegram, eu divulgo no canal que a gente tem aqui no Elegante Sempre, enfim. Você fica sabendo, de um jeito ou de outro, que a gente tem live. Então, boa noite a todas vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela companhia, obrigada por estar aqui, por tirar um tempinho aí da sua noite para a gente ter esse bate-papo legal, essa live e que fale ao seu coração e que seja produtiva, né? Esse sempre é o meu objetivo, que essa live acrescente na sua vida, que ela traga novidade, que ela traga um direcionamento. Sempre é meu objetivo e eu espero que você volte hoje, acabe essa live com aquilo que você veio buscar. Combinado? Bom, ontem eu ministrei na Power Church, é uma igreja que eu gosto muito, sou muito fã daquela turma, e foi um evento de mulheres que tem uma vez por mês, um culto de mulheres chamado Be Woman. Essa pregação já está disponível no meu canal no YouTube, tá? Tá linkado lá na playlist Pregações. Pode ir lá que você vai achar essa pregação. A Soraya tá toda feliz que chegou ao vivo. Muito boa noite. Você que nunca tá aqui ao vivo, né? Às vezes é a sua primeira vez. Eu quero falar seu nome também, tá? Vou tomar uma aguinha, pus nessa taça chique, ó. Que eu achei que ia ficar muito legal. Olha só, tomar uma água numa taça. Então, aqui estou eu, tomando uma água numa taça. Boa noite, Flávia. Boa noite, gente. Eu tô sem óculos, é tão difícil. Boa noite, Nádia. Boa noite a todas vocês. Boa noite, Dani. Tá fazendo a janta? Olha, eu tava lendo os comentários no YouTube e aí eu descobri que eu já sabia que eu era companhia da janta, companhia da faxina, companhia do trabalho de algumas. Eu sei que muita gente fica trabalhando e fica me escutando. Sim, tenho várias que me contam isso. Agora, a novidade hoje que eu vi no YouTube é que uma pessoa falou assim: Você é minha companhia na hora de fazer a unha. Aí eu fiquei imaginando, ela fica fazendo a unha e me escutando no YouTube. Hoje não tá no YouTube, tá? A live é só aqui. Depois eu levo essa live lá pro YouTube. E no YouTube tá a pregação de ontem. É só você ir na playlist lá no YouTube, na pregações. Aí todas as pregações que as pessoas estão colocando online, eu tô tentando colocar nesse link para facilitar para vocês. Então já tá lá. Já linkei para vocês, tá bom? Ah, bolos caseiros, confeitaria. É a primeira vez aqui. Que bom que você tá aqui ao vivo. E a Márcia também tá ao vivo. A Márcia também tá fazendo a unha, olha só. Tá vendo? Eu sou a companheira. Agora eu descobri que eu também sou companheira de unha. Eu sabia que eu era companheira de limpeza, de tanta coisa, mas de unha eu não sabia. Agora eu tô feliz também. Ah, tá vendo? Muita gente fica fazendo unha. É verdade, porque eu também, quando tô fazendo uma coisa assim que tenha que ter muita concentração, eu gosto de ficar ouvindo um podcast, de ouvir uma live. Que bom, então. Que bom que eu sou sua companhia. Fico muito feliz. Bom, a gente vai falar de um tema, na verdade, eu vou contar pra vocês, deixa eu até pegar aqui. Eu tinha separado, mas acho que eu apaguei. É, só um pouquinho. Eu vou falar de um tema muito interessante que eu fui inspirada até por esse texto para trazer essa temática, que Paulo vai nos ensinar as coisas que nós devemos pensar e as coisas que nós devemos agir, como é que nós devemos agir. E uma das coisas que Paulo vai falar para nós, agora eu não estou localizando, daqui a pouquinho eu localizo. Quando você quer, né? Eu tinha deixado prontinho, eu fechei a página. Eu tinha deixado o versículo aberto aqui. Se não me engano, é Efésios. Deixa eu só achar aqui, gente. Senão eu vou ficar aqui falando com vocês e procurando. E aí não dá certo. Ah, achei. Pronto. Tá lá em Efésios, capítulo 4, versículos 31 a 32. Esse é o tema que eu vou tratar nos próximos dias. Então você já vai pegar a visão aqui, tá bom? Que é o seguinte: Paulo tá falando como é que nós devemos agir, como é que nós devemos pensar e como nós devemos falar. E ele fala: abandonem toda a amargura, todo ódio e toda a raiva. Abandonem. Nada de gritaria, insultos e maldades. Pelo contrário,
Sejam bondosos e atenciosos uns com os outros, perdoem uns aos outros. E aí eu decidi trazer cada tópico que Paulo fala aqui numa versão ampliada. Então, começando pelo primeiro, que é amargura. Como ser livre da amargura, porque ele fala: abandonem a amargura. Obrigada, Ana Paula, pôs o versículo aí para vocês. Essa é a nossa temática, não está escrito em lugar nenhum, mas eu vou falar aqui para você. Essa é a nossa temática. Todas as próximas lives vão ser inspiradas em Efésios 4, versículos 31 a 32. E hoje eu estou começando aqui a falar para você o primeiro tópico que Paulo nos ensina, que nós devemos abandonar toda a amargura. Eu gosto de falar que quando está no imperativo, abandonem, é uma ordem. Então não é uma opção. Não tá assim, olha, se você conseguir, abandona. Se der, se não for muito difícil, não for te incomodar, se não for atrapalhar aí sua raiva, sua amargura, abandona. Ele não tá dando essa opção. Então não é uma opção para nós. É uma decisão que a gente tem que tomar. E eu quero que você tome essa decisão aqui hoje, tá? Vai ser um combo de lives, então você percebeu. Nas próximas lives vamos entrar nesses temas, todos inspirados em Efésios 4, versículos 31 a 32, para você abandonar toda a amargura. Agora vamos lá, o que é essa tal da amargura? Gente, é uma erva daninha. É uma tristeza que vai crescendo no nosso coração quando a gente não perdoa. Quando a gente fica com uma tristeza muito grande de algo que nos aconteceu e a gente não consegue perdoar. Psicologicamente falando, é um estado assim que nos toca, que a gente se sente injustiçada, sente traída. Você já se sentiu injustiçada ou traída por alguma situação, por alguém? Alguém te traiu, alguém foi injusto com você? E aí você guarda aquilo lá no seu coração e fica muito triste. Aquilo, gente, vai corroendo a nossa alma. E isso é a famosa amargura. A amargura, gente, afeta nossas emoções, afeta o nosso cérebro, afeta nossas relações, porque uma pessoa amargurada é uma pessoa praticamente desconfiada, né? Ela tá sempre desconfiada com os outros. Ela acha sempre que alguém vai enganá-la de novo, vai trair de novo. E aí, vários estudos mostram que a amargura, ela traz doenças físicas. Então, a gente fala das doenças psicossomáticas, né? Que são doenças de origem emocional, mas que elas viram doenças físicas mesmo. Então, não é frescura, não é mentira, não é enganação. Na verdade, uma doença na nossa alma, ela vai adoecer o nosso corpo. E a amargura é uma delas. Tem vários estudos que mostram várias doenças. Depois você pesquisa sobre isso. É porque eu não gosto de entrar muito na seara que não é a minha, senão eu crio problemas para mim. Mas pesquisa um pouquinho sobre a relação da amargura com doenças. E você vai ver como várias doenças têm um pé ali na amargura. Várias doenças estão ligadas a isso. Então, como lidar com essa amargura e como fazer o que Paulo diz lá para nós em Efésios 4 para a gente se livrar da amargura? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, e a gente sempre vai por esse caminho aqui. Se você tá sempre nas minhas lives, vai falar, gente, ela faz sempre a mesma trajetória, sempre. Sempre porque, sabe, gente, não é descobrir a pólvora. Há um caminho seguro para você fazer as coisas. Então, por isso que acaba sendo para mim, até que trago, às vezes eu falo assim, nossa, eu estou sendo repetitiva, mas não tem outro caminho. Então, o primeiro caminho é reconhecer a amargura. Você sente quando você está amargurada? Parece que o dia fica cinza? Você começa a ver tudo cinza, tudo triste, tudo nebuloso? Você não consegue se alegrar com a alegria das pessoas? Você começa a achar que todo mundo é feliz menos você. Aquela ferida que dói, ela dá sinais. E aí você tá sempre irritada, ou cínica, ou debochada. Já percebeu a pessoa que é sempre cínica? É uma pessoa amargurada. Uma pessoa cínica, claramente é uma pessoa amargurada. E aí, essa amargura já tá morando dentro do coração dela. E eu queria que você refletisse aí um minutinho se você já se sentiu assim. De ficar triste vendo a alegria do outro, de ficar achando que você era... As coisas não davam certo para você, só dão certo para o outro. E começou a sentir uma tristeza profunda. Já sentiu isso? Então, eu vou dizer para você, eu já senti isso sim. Então, não é privilégio seu, tá? Se você, na sua mente, respondeu que sim, eu também já senti isso. Já senti amargura. Já me senti muito amargurada porque, simplesmente,
às vezes eu me senti injustiçada, como a Gabi tá falando aí. Já foi injustiçada e aí ficou amarga. Que a amargura é isso, é ficar amarga. Eu, certa ocasião, vivi uma situação, já contei em alguma live aqui, que eu tive uma funcionária, na verdade foram duas, mas uma mais gravemente, que cometeu um estelionato comigo. Ela trabalhava no meu escritório, então quando eu saía para o almoço, para buscar meus filhos na escola, essas coisas, ela ia na minha gaveta, que eu não trancava, porque eu confiava em todo mundo. Ela abria, pegava folhas de cheque, ela pegou minha identidade, ela pegou meu CPF, fez cópia, colocou a foto dela no meu lugar, no lugar da minha foto. Ela fez uma cópia da minha identidade com a foto dela. E aí ela começou a fazer várias coisas. Ela montou um salão de beleza, pra você ter ideia, que tudo tava no meu nome, desde a cadeira do lavatório aos produtos. E Deus trouxe a verdade para mim, sabe? Eu já tinha dispensado ela, não era por isso, porque eu peguei ela fazendo uma intriga com uma funcionária, dispensei. E aí fui lá depois que eu fui descobrir esse caso. O que aconteceu? Na hora que eu comecei a ver o quanto eu tinha sido ingênua, né, de deixar, nossa, eu deixava tudo ali, eu deixava meus documentos ali, às vezes minha bolsa, ia atender um cliente, deixava tudo. Eu me senti muito ingênua, me senti muito inocente e fiquei muito triste. E aí, o que acontece, gente? Na hora que eu me deparei com esse cenário de uma pessoa que se passava por mim, usando meu nome, usando meus documentos, usando meu recurso financeiro, porque ela fez tudo com um recurso meu que eu não percebi. Ela foi tirando em valores picados e eu não notava. E aí eu realmente tomei um susto e fiquei muito triste, profundamente triste. Só para você não ficar curiosa, ela foi presa. E aí eu fiquei assim, eu falei, como é que eu vou confiar em outra pessoa novamente? Como é que eu vou ter uma funcionária e acreditar nela? Então, eu fiquei muito amargurada. E eu percebi que eu estava muito com medo das pessoas, achando que todo mundo ia me dar um golpe. Eu tava com medo, igual um bicho que apanhou, sabe? Fica assustado. Já pegou um cachorrinho na rua que apanhou, ele tá assustado. Eu tava assim, eu tava assustada. Eu tava com medo das pessoas, amargurada mesmo. E aí, claro, o Senhor acalmou meu coração, trouxe pessoas boas pra minha vida. E logo ali no dia que eu fui prestar depoimento, quando ela foi presa, eu fui passar por ela, meu esposo estava como meu advogado, falou assim, eu fui prestar meu depoimento na delegacia, ele falou, quando você passar, não olha para ela, que ela tá presa junto com bêbado, prostituta, não olha para ela. E eu, de fato, segui reto, não olhei. Na hora que eu tava indo embora, aí eu esqueci e olhei, e aí eu fiquei com muita compaixão dela presa ali, e eu falei, eu não quero ela presa, amor, eu não quero que ela fique presa. Ele falou assim, calma que ela não prestou depoimento. E na hora que ela foi prestar depoimento, ela mentiu. Falou um monte de mentira que eu que pedi pra ela fazer as coisas. E era uma verdade, eu tinha descoberto aquilo num susto, né? Então, foi um processo que Deus teve que tratar meu coração para aquilo não dominar minha vida. Eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, eu não quero ser uma pessoa que tenho medo de todo mundo. Eu não quero ser assim. Eu quero poder confiar no Senhor. E o Senhor foi me mostrando que eu podia continuar sendo quem eu era, sem temer. Que ele tinha feito eu descobrir tudo, porque era uma coisa que eu nunca ia descobrir. Eu descobri de um jeito surreal. E porque foram fazer uma entrega de uma marca de produto de beleza para ela no salão dela, que na verdade era meu, eu não sabia. E aí, como os dados todos eram meu e meu nome estava na lista telefônica, que nem existe mais, né? Extinta lista telefônica, eles me ligaram para falar, ó, tentamos entregar os produtos, mas o salão estava fechado, eu não entendi nada. Como assim salão? Aí foi assim que a gente foi descobrir, na verdade. Então, Deus jogou no nosso colo para descobrir toda essa falcatrua. Só que aquilo gera uma tristeza profunda, né? Então, quando o Senhor conseguiu colocar perdão no meu coração, eu perdoei assim, praticamente um dia depois já tinha perdoado. Mas se você não exerce o perdão, se você não exercita o perdão, aquilo pode ser realmente tóxico para você.
porque esse sentimento vai te intoxicar. E aí você é que morre, não é o outro segue a vida, você que vai morrer, então não vai afetar quem te feriu, vai afetar só você, né? Assim como a gente olha a história de Judas quando traz Jesus, né? Quem é afetado pela traição, naquele momento, parecia que era Jesus, mas tudo fazia parte de um plano, porque Judas levou Jesus para mais perto do propósito dele. Então fazia parte do plano. Por isso que Jesus chama Judas de amigo. Com um beijo traz um amigo. Então ele não deixou de ser amigo dele, porque ele continuou aproximando ele do propósito. Porém, Judas não conseguiu conviver com o que fez. Então, para Judas aquilo fez mal, mas para Jesus não. Porque Jesus, ele é a expressão do amor, então ele sabe perdoar instantaneamente. Tô vendo aqui uma pessoa que tá comentando, eu fui amargurada porque fui agredida pelo meu esposo, mas hoje eu sou livre. Sim, que bom, glória a Deus por isso. A Lili tá gostando que eu tô de vermelho, né? Então, quando a gente fica amargurada, a gente fica com insônia, a gente fica triste, às vezes a gente pode até deprimir. Então é muito importante superar a amargura. E agora eu vou te ajudar a superar. Caneta e papel na mão. Aquele é o momento de ensino. Gente, ó, pra quem não viu, eu estou tomando minha água nessa taça linda. Não, sabe como que eu tive essa ideia aqui? Não foi a minha ideia, foi ontem pro meu esposo. Essa taça fica numa bandejinha com várias taças decorativas. Aí eu queria água, meu esposo foi e pôs água aqui pra mim. Eu falei, que chique. Agora eu só vou tomar água assim, que eu achei chique. Então vamos lá. Como se livrar da amargura? Eu tô olhando aqui pro ladinho, tá, gente? Pra pegar minha cola. Como se livrar? Primeiro passo, você já entendeu, porque eu já citei o que eu fiz. Perdão. Você tem que perdoar. Parece às vezes impossível. Parece impossível. Você pode achar que é impossível, mas eu tô te dizendo que é plenamente possível. Perdoar, inclusive, o que parece absurdo. Você consegue perdoar uma violência. Eu contei já num Setembro Amarelo, inclusive. Nós estamos no Setembro Amarelo. Eu contei que eu tive que perdoar os meus abusadores. Então, você tem um momento que você tem que enfrentar e falar assim: não é por essa pessoa, eu não quero, não é porque ela merece, não é porque ela é digna, é porque eu mereço ser livre. Eu mereço não carregar essa história, isso não ser um selo em mim. Eu mereço me livrar disso. Então, é muito importante perdoar. Além disso, às vezes a gente tem que se reconciliar, dependendo da situação. Então, é perdoar e se reconciliar. Ou seja, realmente deixar para trás. Realmente falar, isso passou. Ficou no passado. Então, talvez você tenha tido problemas com seus pais, né? Eu tive algumas questões também. E teve um momento que eu tive que perdoar meu pai pelos erros dele. Não pude carregar isso pro resto da minha vida. Eu não podia andar com isso. Eu tive que olhar para ele como um ser humano, como uma pessoa sujeita a pecados, a erros, a dificuldades. E eu tive que perdoá-lo. E reconciliar também, né? No caso do meu pai. Tive que me reconciliar, porque eu precisava viver bem com ele. E eu consegui fazer isso, graças a Deus, muitos anos atrás já. Mas eu tive um momento também, talvez você tenha esse momento, né? Não sei, o senhor me incomodou de falar isso. Às vezes você aí na sua vida, você talvez tá machucada com alguém da sua família, né? Um pai, uma mãe. Não tem nada que você possa fazer para mudar o passado. Isso é impossível. Mas o perdão, ele pode mudar o futuro. O perdão pode mudar o destino da sua vida. E uma coisa eu sei, que nós temos que ter honra pelos nossos pais, porque isso é uma ordenança. Então, é claro que há casos extremos, né, de violência e tal, mas quando é por falha, por erros, por negligência, né, talvez por erros pessoais, e a pessoa falhou com você, seu pai ou sua mãe, você tem que perdoar. Sabe por quê? Isso é uma mancha que fica dentro do seu coração. Perdoe e segue em frente. E, se possível, reconcilie. Olhe para essas pessoas como seres humanos, sujeitos a erros, né? Se você é mãe, você já entendeu isso. Você não é perfeita. Então, são pessoas sujeitas a erros e às vezes erram pensando que estão fazendo o que é certo, né? Muitos pais, por exemplo, antigamente, batiam nos seus filhos. Eu apanhei bastante.
E às vezes eu me entristecia por apanhar sem saber porque eu tava apanhando, né? Meu pai, às vezes, ele tinha esses rompantes. E às vezes ele batia, eu não sabia por que eu tava apanhando. E aquilo gerou uma raiz de amargura para mim. Mas eu tive que me libertar. Eu tive um dia que entender que ele fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha. Eu fiz muito melhor do que ele, mas eu tinha muito mais informação. Eu tinha muito mais uma busca por ser uma educadora. Eu tinha um estudo maior. Ele fez o melhor. Aí eu fui entendê-lo quando eu comecei a ouvir a história dele. E comecei a conhecer como é que foi a infância dele. E vi que ele deu uma melhor do que ele recebeu. E isso me fez conseguir reconciliar, resolver isso, falar, isso passou. Olha aqui, eu tô aqui inteira, forte, tô ótima. Então isso é muito importante. Eu tô falando de uma coisa mais genérica, mas você pode ter vivido algo assim e que você não consegue. Aí, a Mirtz também apanhou bastante, foi negligente, apanhou, mas conseguiu reconciliar. Porque quando a gente olha para eles como pessoas sujeitas a erros e falhas, e consegue ver a humanidade nisso, porque às vezes a gente só tá com um óculos, só tá vendo escuro, né? E quando você consegue tirar e falar assim, eu consigo entender, sabe? Eu consigo entender isso, eu consigo superar isso. E você consegue, não na sua força, mas Deus te dá essa força. Deus te possibilita superar e você supera. E aí você não carrega mais esse peso. É jogar uma pedra fora. Fala que carregar a amargura é uma mochila cheia de pedra nas suas costas e que você decidiu carregar e subir uma montanha. Você não vai chegar na montanha, porque vai ficar pesado. E aí você vai soltando essas pedras e vai se livrando desse peso. E aí sim, você consegue. E aí, quando uma pessoa escuta a sua história, vai falar assim: nossa, mas aconteceu isso com você, por que você não é uma pessoa triste, não é uma pessoa deprimida, não é uma pessoa amarga? Primeiro passo, porque você escolheu perdoar. Você escolheu. Não é um sentimento, gente. É bom lembrar disso. A gente acha assim, mas eu não sinto vontade. Mas não, realmente, não dá vontade. Não é por sentimento. É decisão. Você decide perdoar. E ao decidir perdoar, você fala, eu escolho não carregar essa pedra na minha mochila. E eu tô jogando ela fora aqui. Pronto, passou. Passou. Olha quem eu sou. Eu não sou mais aquela criança, eu não sou mais aquela vítima. Agora eu sou uma pessoa adulta, capaz. Eu posso tomar decisões, posso fazer melhor. Esse é um ponto. Então, vamos dar umas diquinhas práticas? Diquinhas práticas. Coisas que me ajudaram, tá? E me ajudam até hoje, quando eu lido com uma situação difícil, que tende a me amargurar. Primeiro, agradecer. Eu até escrevi isso no Instagram hoje. A amargura não convive com a gratidão. Não tem como. Quando nós conseguimos agradecer, nós não cultivamos mais amargura. E o que eu sempre fiz e recomendo que você faça no meu diário de oração, eu agradeço. Eu agradeço. Agradeço até as coisas que aparentemente foram desafiadoras. Eu já contei em algumas lives, mas como eu digo, vale a pena ouvir de novo, né? O que acontece? Quando eu sofri o acidente em 2017, eu hora nenhuma reclamei, hora nenhuma eu perguntei por que Deus. Eu sempre pensei, para que Deus? O que vai acontecer? O que o Senhor vai fazer disso? E o Senhor fez coisas grandes, incríveis. Mas aí a estratégia foi agradecer. E eu agradeci. Quando eu achei, porque eu tinha lesionado a coluna, né? Pensei que eu tinha perdido as pernas. Mas na verdade eu ia ficar tetraplégica. O Senhor me curou. Eu agradeci quando meu filho me mostrou, fez uma foto das minhas pernas e mostrou que eu tinha as pernas. Eu falei, ai, Senhor, obrigado porque eu tenho as pernas. Eu já estava grata porque eu estava lúcida, porque eu estava inconsciente, né? Então, cada etapa foi um alvo de gratidão. E aí, assim, eu fui curada, 100% curada. Com o primeiro passo, a gratidão. Então, eu quero te sugerir que você primeiro agradeça. Ó, Neidinha tá falando que teve um casamento abusivo e eu o perdoei, mas eu queria ter certeza que eu perdoei de verdade. Hoje ele veio falecer. E aí, Neidinha, você perdoou? Claro, quando você decidiu perdoar, você perdoou. Ah, mas às vezes eu lembrava com tristeza, claro, porque não foi uma coisa boa. Não tem como você lembrar e rir, porque quando você perdoa, você não muda o que aconteceu. Você só sai de onde aconteceu.
Pronto, é isso. A gente cria uma visão muito diferente do perdoar, né? Muito romântica. A gente acha que perdoar, assim, eu perdoei e aí apagou da minha memória. Não, você perdoou, você lembra de tudo, só que você escolheu sair dali. Não tô mais aqui, tá? Perdoei, passou. Acabou. Acabou. Igual a gente faz com criança. Então, esse é o primeiro passo, tá? Quem tá anotando, primeiro passo para você ser livre da amargura. Agradeça. Agradeça. O segundo, não, eu falei, o primeiro foi perdoe, né? Segundo, agradeça. Terceiro, ore. Não, Gabi, não é agradecer pela situação, é agradecer pelas outras coisas. Por exemplo, eu agradeci por estar viva, quando eu achei que eu estava sem pernas. Quando eu descobri que eu estava com perna, eu agradeci porque eu tinha as pernas. Então, é agradecer o que você consegue ver de bom naquele cenário. Talvez você, por exemplo, no caso da Neidinha, que contou que veio de um relacionamento abusivo. Quando ela conseguiu perdoar, ela pode simplesmente agradecer pelos filhos, talvez, que esse relacionamento gerou. Porque um filho é sempre uma bênção. Então, você pode agradecer por coisas boas que vieram disso, porque não vieram só coisas ruins, vieram coisas boas. Então, por exemplo, se você teve um pai agressivo ou uma mãe agressiva, eu vi uma história aqui narrada de uma mãe violenta, você não vai agradecer pela violência, óbvio que não. Você vai agradecer, talvez, por outras coisas que vieram junto, né? Então, assim, uma pessoa não é 100% ruim. Então, às vezes, ela tinha coisas boas. Consiga ver o lado bom de alguma coisa. Ache algo bom. Porque isso alivia o peso. Você fala, ela não era uma pessoa má. Ela tinha desafios, ela tinha problemas. Mas, por exemplo, vou pegar uma situação hipotética. Mas nunca deixou faltar comida em casa. Então, em vez de você ficar remoendo aquilo de ruim que ela fez, agradeça porque nunca te faltou comida. Sabe? Esse é um jeito de ver a vida. É o jeito da gratidão. E lembrar que até as coisas mais ruins que acontecem conosco, elas nos direcionam para o nosso propósito. Porque Deus não deixa a gente desviar do caminho. Quando você anda com Ele, claro. Você vai sempre na rota certa. Ainda que pareça que você está no deserto. Parece que você está no deserto em alguns momentos, mas você está na rota certa. Porque, lembra, para sair do Egito, o pessoal passou pelo deserto, 40 anos, mas passou pelo deserto. Então, o segundo passo é a oração. A oração é levar a Deus. Exatamente, a Paula falou, tudo que nós focamos se expande. Se você focar nas coisas boas, você vai dar mais relevância para aquilo de bom. E aí, outra coisa interessante é você ter esse tempo de oração para agradecer, não só, mas também para colocar para Deus, o que é difícil. Às vezes o que você está com dificuldade de lidar. Às vezes você está com dificuldade de perdoar alguém. Então você fala, Senhor, eu quero perdoar. Eu já perdoei gente que eu comecei orando, Senhor, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não quero. Porque eu converso com Deus como um amigo, porque para mim é meu pai. Então, eu falo, Senhor, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não quero. Me ajuda. E ele ajuda. Ele coloca uma coisa boa. Ou se você tá vendo aqui a live e eu falei para você agradecer e você não tá, mas não tem nada para agradecer. Então, quando você for lá, Senhor, eu sei que eu tenho que ser grata, mas eu não consigo ver nada de bom. Me mostra. Eu oro muito assim quando tem pessoas difíceis de lidar. Eu peço a Deus, Senhor, mostra algo de bom que essa pessoa tem. Mas é impressionante. No dia seguinte, a pessoa faz um gesto, assim. Ela tem um gesto de bondade que eu falo, ó, não é que a pessoa é boa? Ela não é de toda ruim? Olha lá, achei uma sementinha. Aí, a analista falando, agradecer a mudança de mentalidade. Gente, um exemplo ruim na nossa vida pode ser motivo de gratidão para nos ensinar o caminho certo. Obrigado, Senhor, porque eu sei o que eu não devo fazer. Por causa do meu pai ou da minha mãe, eu sei o que eu não devo fazer e você aprende o caminho certo. O quarto ponto, então vamos recapitular. Primeiro, perdão. Segundo, gratidão. Escreva. Seja específica, porque a gente tem que anotar, porque a nossa memória esquece. Aí a gente esquece que a pessoa fez de bom. Então agradeça tudo de bom que Deus colocou no seu caminho. Ore. Peça ajuda a Deus. Sozinha, você não dá conta. Mas sem Jesus, você não pode fazer nada. Mas com Ele, nós podemos todas as coisas. Inclusive perdoar. Inclusive se livrar da amargura. O quarto ponto é cortar os gatilhos. Tem certas situações e pessoas que ativam os nossos gatilhos. Você tem que saber o que te feriu.
perdoar, mas saber o que te lembra que te feriu. Pode ser um alimento, pode ser um cheiro, pode ser um ambiente. Você tem que evitar. Porque toda vez... Sabe, você já viu aquele filme Diário de Bridget Jones? Ela tá assistindo o filme, né? Começa a cena ela assistindo o filme. E fica tocando aquela música All by Myself. E ela vai cantando e chorando. Você já viu isso? Quando você tá triste, você coloca uma música triste, você fica mais triste ainda? Claro, porque você ativa um gatilho. Você põe uma música triste, pronto, você criou uma trilha sonora. Você tá no filme, você começa a chorar. Então, às vezes você tem que evitar certas situações, certos ambientes. Por exemplo, um dia você estava num restaurante, ali naquele restaurante aconteceu uma cena muito dura. Muito difícil para você, uma violência, uma agressão verbal, qualquer coisa. Você perdoou a pessoa, você seguiu em frente, mas você tem que ir lá no restaurante. Vou lá no restaurante para sentar para ver o que eu sinto. Não, você não é doida? Você não tá doida? Você não vai ativar um gatilho, porque aquele lugar vai ativar uma emoção. O filme Diário de Bridget Jones. Gente, vocês não assistiram esse filme? É um clássico. Então, você tem que fazer isso. Não é cortar a relação. Tem gente que você vai ter que cortar, mas não quer dizer que você vai cortar a relação, mas você vai evitar repetir o mesmo cenário. Vou dar um outro exemplo aqui, que eu acho que pode ser a situação de muitas pessoas. Olha como a amargura, ela funciona. A minha mãe tinha muita amargura, porque ela teve uma infância muito, muito, muito difícil. Só que ela não conseguia verbalizar isso, ela não conseguia traduzir isso em palavras, então levou anos para eu poder entendê-la. Eu precisei que Jesus me mostrasse, porque eu não conseguia entender algumas atitudes. E uma atitude muito comum era no Natal, ela estragar o Natal. Ela fazia isso todos os natais, gente. Todos os natais. A hora que estava todo mundo lá, ela começava a ficar nervosa e irritada, e começava a ficar ácida, e enfim. E todo mundo ficava muito triste, e no final tava todo mundo chorando. Sabe quando a pessoa vai soltando uma palavra que vai ferindo cada um? Ia um por um, até todo mundo tá chorando. Enfim. Aí nasceu meu filho, meu primeiro filho. Primeiro Natal, ele era bebezinho, graças a Deus. Ela repetiu esse cenário. Ela repetiu isso no Natal. E aí, o que eu pensei naquele momento? Eu tenho que proteger meu filho disso, porque isso não foi bom para mim, mas eu não quero que isso atinja meu filho. Como é que eu vou lidar com isso? E aí, naquele dia, aconteceu a mesma coisa, todo mundo chorou e tal, melou o Natal. Meus irmãos foram todos para minha casa, que eu morava na mesma cidade. E naquele dia eu tomei uma decisão. Eu tenho certeza que guiada por Deus, porque eu estava pedindo para Ele, para isso não acontecer de novo, porque eu já tinha um filho, fui, né, primeiro neto, eu pensei, não vai acontecer, agora tem um netinho, não vai acontecer. Aconteceu. E aí eu pedi a Deus uma direção. E ali eu tive a ideia, eu falei, o problema é que ela fica ali trabalhando e ela fica mexendo com a comida, a casa fica cheia, isso vai agoniando ela tem muitos gatilhos que ela não identifica, então eu vou poupá-la disso. Então o Natal vai ser na minha casa. E daquele dia em diante, e sempre foi assim, os natais foram na minha casa. E nunca mais nós tivemos problema. Nunca mais. Acabou o problema. Olha que interessante. Ela tinha um problema com o Natal, porque ela tinha feridas. Ela tinha feridas dela, né? Dela, da vida dela, da história dela, da infância dela. Só que como ela não conseguia entender, verbalizar e traduzir, ela acabava machucando as pessoas e ferindo as pessoas, porque ela estava ferida. É isso que acontece, uma pessoa ferida fere. Ela estava ferida e feria todo mundo. Quando eu tirei o gatilho, não, então vai ser aqui na minha casa, você vai chegar, vai estar tudo pronto, você vai ser servida. Passou, acabou. E para mim isso não era um gatilho, porque eu amo servir. Então não era, para mim era ótimo, de boa, se fazer tudo normalmente. Minha vida estava normal. E aí a paz reinou. Então eu aprendi eu consegui entendê-la e ao entendê-la eu consegui fazer ela se entender. Aí eu
aí eu consegui falar, mãe, esse é um problema para você. Então, aí o que ela começou a fazer? Quando eu já tinha me mudado, não morava mais lá, quando a gente ia para lá, eu falava, peça comida, mãe, não faça comida que isso te estressa, isso te aborrece. Vamos encomendar. Aí a gente encomendava, e aí ficava tudo bem. Ela não tinha que ficar ali. Isso maltratava ela. Você viu como é uma mudancinha, é uma coisa pequena? Então, olha como você tem que ter amor para superar algo e ainda abençoar a vida do outro. Eu consegui ajudar ela também. Não só resolvi uma questão familiar, como ajudei ela a resolver algo dentro dela, uma ferida dentro dela. E aí passou. Nunca mais tivemos problema desde então. Então foi só o último Natal problemático, depois nunca mais. Olha como é importante cortar o gatilho e ajudar, porque às vezes a pessoa não identifica que aquilo é um gatilho para ela. José Saramago, o renomado autor, ele diz: você não consegue ver a ilha dentro da ilha, você tem que sair da ilha. Quando você está numa ilha, você não percebe que você está numa ilha, concorda? Só percebe quem está numa ilha quando você está do lado de fora, vindo num barco, você percebe, é uma ilha. Quem está na ilha não nota que está numa ilha. O mesmo vale, às vezes, para os nossos gatilhos, as nossas fragilidades. A gente precisa ter alguém que nos ame muito, que possa dizer, essa cena, essa situação é um gatilho para você, eu reparei. Toda vez que você está nessa situação, você fica desconcertada. E aí, quem ama faz isso. Então, a gente tem que identificar, a Alessandra está comentando isso, identifica, tenta ajudar, porque quem está de fora consegue identificar, isso é um problema. Isso não posso deixar acontecer, sabe? E aí a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas. Tem que ter amor, né, gente? Tem que ter amor. O amor é que faz isso. Só o amor faz a gente querer superar. Então, cortar os gatilhos. Corta o seu, e se você vir do seu cônjuge, às vezes você percebe que é um problema pro seu cônjuge, alguma coisa, fala, amor, não vamos fazer isso aqui. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo também, outro exemplo de gatilho. O meu esposo, ele perdeu os pais muito cedo, então ele tem uma questão muito importante de ter segurança, de saber que tá todo mundo ali. Então, eu não entendia isso quando logo que eu me casei. No começo eu achava um pouco controlador. E depois eu comecei a ver como para ele isso era importante, porque ele tinha medo de perder as pessoas, porque ele tinha perdido o pai e a mãe. Então, quando eu entendi, eu não passei a ver aquilo como um controle, eu passei a ver aquilo como um zelo. Eu tenho que zelar por ele, não dele por mim. O dele era só para sentir assim, tá tudo bem, ela tá ali, meu filho tá ali. Então, eu passei a tratar isso como um gatilho. Então, sempre avisando, amor, cheguei, amor, já cheguei no evento, amor, já tô saindo do evento. E não para controlar. A ideia dele não é controle. Tem gente que é, né? O dele não. O dele é insegurança, medo. E se acontecer alguma coisa? E se ela não souber onde ela tá? Então, quando você entende a alma do outro, você consegue ajudar o outro. E falar, isso vai te deixar mais calmo. Então, quando eu estiver chegando, eu aviso. Quando eu sair, eu aviso. Quando o avião pousar, eu aviso. Quando eu entrar no evento, eu te aviso. Você fica tranquila. Então, tá bom. E aí, tudo fica bem. Quinto e último ponto. Busque ajuda. Nem todo mundo vai ter alguém do lado, como eu pude ajudar minha mãe, pude ajudar meu esposo, ninguém. Nem todo mundo vai ter alguém compreensivo assim. Ou que busque em Deus como ajudar. Então, talvez você tenha que buscar ajuda, talvez você tenha que buscar uma terapia, talvez você tenha que buscar um psicólogo para poder te dar recursos para você entender por que eu ajo assim. Eu sempre defendo que você deve primeiro tentar fazer esse exercício. Por que isso me irrita tanto? Sabe? Eu falo assim, faz o caminho de volta. Pega essa visão. Ensinei meus filhos assim, acho que vocês vão conseguir fazer também. Ensinei eles pequenininhos. O que te irritou? Você estava bem, certo? Por que você ficou triste? A gente às vezes não fica assim do nada. A gente fica triste, eu fiquei triste. Não foi do nada. Algo aconteceu, faz o caminho de volta. Tá, mas até o café da manhã eu tava feliz. Aí eu fui pra academia, eu tava feliz. Aí eu tomei banho, fui pro trabalho, eu tava feliz. Então, o que aconteceu ali? Aí você vai buscar e assim você acha o gatilho que te entristeceu. E aí dê nome. É muito importante dar nome, não é uma bobagem. Quando a gente dá nome, a gente identifica, a gente põe, isso foi
raiva que eu senti, isso foi tristeza, isso foi inveja, isso foi ciúme, isso foi medo. Ponha nome no que você está sentindo, porque é mais fácil lidar com uma emoção quando a gente dá nome. Eu tô sentindo medo, eu tô sentindo agonia, eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo ódio. Dê nome, não tem problema sentir. Não tem como evitar sentir, inclusive, tá? Sentir é impossível. Por isso que para umas pessoas, uma assiste o filme e chora, a outra não chora. Porque o sentir é individual. Tem a ver com a nossa história de vida, nossa bagagem, nossa trajetória. Cada um vai sentir de um jeito. Mas o mais importante é que você identifique o que você está sentindo. E aí sim, será que eu dou conta de lidar com isso? Será que eu consigo enfrentar? Se consegue, ótimo, vai adiante. Se não conseguir, pede ajuda. Aconselhamento espiritual, ajuda terapêutica, busque ajuda. Não fica assim, vou abraçar a minha dor e vou ficar aqui igual o filme do Diário de Bridget Jones, ela fica chorando lá. Agora todo mundo vai ter que assistir, quem não assistiu? All by myself, tá triste, all by myself. E chora. Não vai ficar chorando, levanta, né? Tem que chorar um pouquinho? Chora, mas levanta e anda. Vai chorando. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Semeia chorando, não tem problema não, pode ir chorando. Vai semear do mesmo jeito e depois você fica bem. Então, eu quero encerrar você falando que a amargura, ela não tem que ser uma sentença para você. Eu queria dizer hoje que você pode jogar fora essa amargura. Sabe, você tem hoje o poder de escolher ser livre. Eu quero ser livre, eu quero ser leve, eu não quero ficar pesada, porque uma pessoa amarga é uma pessoa pesada. Sabe aquela pessoa de muitas toneladas? Você se torna essa pessoa. Mas quando você não tem amargura, você é leve. Você é leve. Você não fica ofendida facilmente. Você consegue ver saída para situações porque você tá leve. Você tá planeando ali naquela situação. Agora, quando você é amarga, é como se tivesse uma âncora puxando sua alma para baixo. E aí o dia fica cinza, tudo fica triste. Escolha hoje, fala, eu decidi, eu assisti essa live, eu tomei uma decisão. Eu vou abrir mão de tudo que tá me machucando, de tudo que eu tô remoendo aqui. Eu fico, mas o meu passado, mas a minha história, mas a minha infância. E você vive num coitadismo total. Não tem ninguém que vença na vida e que seja próspero em tudo que faz, que seja coitado. Não lidamos com coitados? Você já imaginou se José, governador do Egito, ficasse assim, mas eu fui vendido como escravo. Mas meus irmãos roubaram minha túnica. Mas eu fui jogado no poço. Mas não sei o quê. Não. Ele pegou a identidade dele, eu sou o governador do Egito. E se tornou o governador do Egito e assim foi. Próspero e abençoado, porque ele não ficou amargurado. E quando ele teve a chance de cultivar uma amargura, o que ele fez? Ele perdoou e ficou livre da amargura. Ele perdoou os irmãos. Conseguiu perdoar os irmãos e abençoou a vida deles. Então, aquilo que te feriu pode virar uma bênção, gente. Aquilo que um dia te amargurou pode virar a sua bênção. Então, não fique triste. Não fique cultivando essa tristeza. Amor, tô na live. Ele fica fazendo carinho pra mim, que ele acha bonitinho falando. Então, eu quero sugerir pra você que sua vida tome a decisão de ter uma vida cheia de paz, de alegria e amor. E isso é uma decisão, não é uma sensação, não é um sentimento. Você pode estar triste, mas você fala, eu decidi. A partir de hoje, eu vou esquecer o que me fizeram e vou começar uma nova vida. E você vai ver que é assim que funciona. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por ter assistido essa live até aqui. Se gostou, se fez sentido para você, se impactou seu coração, avance, mande para alguém, compartilhe com alguém, tá bom? Deixa eu ver qual foi a dúvida aqui. Da Maressa. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. O que seria desanimar? Essa condição que Paulo descreve, sim, porque às vezes você vai fazendo bem e não vê um retorno daquela pessoa. Você foi boa para uma pessoa, mas ela não te retribuiu. Normal, isso acontece toda hora, gente. Mas mesmo a pessoa que não te retribui, eu falo que a bondade é um bumerangue. Sempre volta, gente. Sempre volta. Talvez não pela mão da pessoa que você abençoou, mas de outra pessoa. E aí, é isso que Paulo tá falando. Não desanima. Você vai fazendo bem?
Você vai conseguir, se você não desanimar, porque alguns vão parar no meio do caminho e falar: ah, cansei. Cansei de ser boazinha, cansei de ser uma pessoa boa, agora eu vou ser vilã. Cansou, desanimou, desviou da fé. Não seja essa pessoa, seja a pessoa que persevera. Combinado? As lives sempre ficam salvas, gente. Não se preocupe. Não é para caçar seguidor, é para abençoar a sua vida. Um beijo, Deus abençoe. Vou lá porque agora, 20 horas, tem o nosso estudo bíblico. Você pode participar. O link tá lá nos stories, só clicar e entrar, tá bom? Tô te esperando. Tchau, tchau.